Nós queremos saber se os cultos online trouxeram comodismo aos pastores e frequentadores da igreja. O senhor ainda não respondeu essa pergunta, pastor Adriel. Trouxeram ou não? A pandemia trouxe ou não trouxe comodismo? Antes da epidemia, alguns cientistas da religião, eles estavam estudando justamente o que a gente chama de trânsito religioso e também os desigrejados, que já foi tema aqui de muitos debates também. Então, algumas instituições que têm esse trânsito muito forte, você não tem a bendita carteirinha, o membro, aquela família tradicional. Então, normalmente, essa tendência perdeu-se muito. Aqueles que tinham o costume de estar no templo participando, quando retomou-se agora, muitas dessas igrejas um pouco mais tradicional, os seus membros começaram a voltar. E aí, é até difícil cobrar, inclusive na televisão, você via aí as reportagens, a gente não poderia estar com os filhos na escola, mas estavam na praia. Você não poderia estar na igreja, mas estavam nos clubes. E agora como é que você vai cobrar um membro se, na verdade, você tem um contexto de... É até difícil cobrar a participação. Então, neste momento, você vai depender das instituições e também vai depender do estilo que se tem da igreja, a liturgia do culto. Eu entendo que ficou acomodado aquele que já estava acomodado, mas aquele que sempre esteve ali participando dos cultos, tendo aquela liturgia. Porque quando a gente fala sobre a questão de culto, nós pegamos, por exemplo, João capítulo 4, quando Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Então, o adorador em todo e em qualquer lugar, ele leva o culto. Mas você tem o culto congregacional, que é justamente isso que nós estamos falando, que fomos impedidos de fazer devido ao contexto de epidemia. E uma das coisas que nós retomamos foi justamente o culto doméstico, né? O culto doméstico voltou nessa epidemia. As pessoas passaram a fazer o culto doméstico. Então, aqueles que não podiam estar, voltaram aos cultos domésticos. Espero que, passando esse contexto de epidemia, a gente não pare com os cultos domésticos, porque, com certeza, é um hábito muito bom e proveitoso para que a gente possa melhorar os nossos relacionamentos familiares. Antes do intervalo, o senhor comentou sobre a questão de home office. Eu, pelo menos, estou trabalhando também de home office. Eu tenho 3 filhos, então, todos eles estudando em casa, eu trabalhando em casa, a mulher fora, então você tem o tempo de atender filho, auxiliar na comida, então ficou justamente ali um negócio meio que complexo, mas estamos ajustando. Quando você pega a instituição que precisa vender produtos ou serviços, então você tem processo e você tem produto, igreja não. Aí que o negócio fica diferente. Muitas das instituições estão entregando seus prédios. São atividades metalográficas, ou seja, aquela que depende de raciocínio, interação, tudo na nuvem, como Moisés comentou. O próprio tablet, o celular, se tornou um escritório. Olha que desajuste que nós não parávamos para poder pensar. O tablet é o escritório hoje. As pessoas estão em todos os lugares trabalhando e entregando. Algumas empresas têm o que eles chamam de check-in, check-out. Faz o check-in no começo e acompanha a entrega, a demanda no final. Essa é uma realidade. Mas eu entendo que o culto, eu acho meio complicado a gente continuar 100% online. Eu acho que não deve se substituir, deve complementar.